Capítulo 12. Suicídio. 23. Minha mãe cometeu suicídio. Eu acho que ela estava muito solitária em nossa cidade. Racismo, isolamento e suicídio. Em 1992, minha mãe cometeu suicídio pouco antes do meu último ano do ensino médio. Ela estava com 40 e poucos anos quando isso aconteceu. E eu acho que ela estava muito solitária em nossa cidade. Ela não tinha praticamente nenhum amigo. Eu lembro de momentos que ela disse que eu era a única amiga que ela tinha. Eu não acreditava nisso porque eu era apenas sua filha, mas ela não tinha um círculo social. Eu acho que minha mãe estava muito isolada e acho que ela tinha consciência do porquê. Eu acho que ela não podia, ela estava em um ambiente branco e ela não gostava nada disso. Ela odiava se misturar e fingir. Ela não era uma integracionista, vamos colocar dessa forma. Bem, ela não teve nenhum problema em ter amigos brancos ou algo assim. Ela não estava separada, mas ela precisava de ver refletida na sociedade onde estava. E ali ela simplesmente não estava. Não onde ela trabalhava na universidade, onde a maioria das pessoas era branca. O círculo social do meu pai era sempre branco. Seus colegas, professores da universidade também. E aquilo era difícil para minha mãe. Ela sempre sentia que tinha de fingir quando frequentava os círculos sociais do meu pai. Kathleen relaciona o suicídio de sua mãe ao racismo e ao isolamento. Essa é uma associação poderosa, isto é, a conexão entre o racismo e a morte, já que o racismo pode efetivamente ser retratado como o assassinato racista do eu. Dentro do racismo, o suicídio é quase a visualização, a performance da condição do sujeito negro em uma sociedade branca, na qual o sujeito negro é invisível. Essa invisibilidade é performada através da realização do suicídio, uma sequência dolorosa, mas muito realista. Ela precisava se ver refletida na sociedade, diz Kathleen, e ali ela simplesmente não estava. O racismo força o sujeito negro a existir como outro, privando-o de seu eu próprio. O suicídio pode, assim, de fato, ser visto como um ato performático da própria existência imperceptível. Em outras palavras, o sujeito negro representa a perda de si mesmo, matando o lugar da outridade. Kathleen não foi a única entrevistada a revelar uma história de suicídio na família. 2 outras mulheres negras também relataram casos de suicídio. Uma perdeu a mãe e a outra perdeu uma amiga próxima. Em um processo de livre associação, ambas fizeram uma forte associação entre racismo, isolamento e suicídio, assim como Kathleen. Nas narrativas escravistas e coloniais, há um grande número de relatos que ligam o suicídio ao impacto do racismo e do isolamento. Toni Morrison, por exemplo, baseou seu romance Amada na História Verdadeira de Margaret Garner, uma mulher escravizada nos Estados Unidos que, depois de escapar da plantação e ser encontrada por seu proprietário branco, tentou matar suas 4 crianças e a ela mesma. A ideia de retornar à plantação como escravizada, como o outro da branquitude, era tão horrível que ela tentou matar suas crianças e a si mesma na frente do senhor branco. Antes de ser presa, ela conseguiu matar uma criança, que na verdade se torna a personagem principal do romance de Morrison, a filha chamada Amada. Era, no entanto, a condição chocante de existir como o outro, o sujeito branco, que levou Gardner a tentar matar a si mesma e as suas próprias crianças. Eu sou um ser humano. Essas são minhas crianças, declarou Gardner em uma entrevista para um jornal local. Seu planejado suicídio e infanticídio era uma forma de proteger a si mesmo e as suas crianças de um sistema de escravização que as desumanizava e as removia do reino da identidade individual. Nesse sentido, o suicídio pode também emergir como um ato de tornar-se sujeito. Decidir não mais viver sobre as condições do senhor branco é uma performance final, na qual o sujeito negro reivindica sua subjetividade. No contexto da escravização, comunidades negras eram punidas coletivamente toda vez que um de seus integrantes tentava ou cometia suicídio. Essa realidade brutal enfatiza a função subversiva do suicídio dentro das dinâmicas da opressão racial. A punição à comunidade escravizada revela certamente o interesse dos senhores brancos em não perder propriedades, mas, acima de tudo, revela o interesse em impedir que os escravizados africanos se tornem sujeitos. O suicídio é, em última instância, uma performance da autonomia, pois somente um sujeito pode decidir sobre sua própria vida ou determinar sua existência. E eu acho que tudo isso teve um papel em sua escolha de acabar com a própria vida. Depois que eu deixei minha cidade, um ano depois, eu fui para a faculdade. E essa foi realmente a primeira vez que eu me vi em uma comunidade com estudantes
negras e negros, bem como com outras pessoas que são racializadas. Essa foi a primeira vez que eu pude dizer: eu não posso nomear o racismo. Eu posso nomear o racismo internalizado, o racismo institucional. De repente, descobri que todas essas coisas tinham um nome e reconheci padrões. Eu pude dizer: sim, é isso que está acontecendo comigo também. Eu pude nomear tudo de repente. E também pude aplicar uma espécie de lógica ao porquê da morte da minha mãe, algo que antes eu não havia sido capaz. De certa forma, não havia espaço para ela lá como mulher negra. Ela não podia se encontrar refletida lá. E havia tantas barreiras invisíveis que ela não pôde atravessar. Quer dizer, ela não conseguiu. Em um esquema gênero-raça, no entanto, esse estado de outridade é mais complexo, como as próprias palavras de Kathleen explicam. Mulheres negras, por não serem nem brancas nem homens, passam a ocupar uma posição muito difícil dentro de uma sociedade patriarcal de supremacia branca. Nós representamos um tipo de ausência dupla, uma outridade dupla, pois somos a antítese tanto da branquitude quanto da masculinidade. Nesse esquema, a mulher negra só pode ser o outro e nunca o eu. O círculo social do meu pai era sempre branco, seus colegas, professores da universidade também. E aquilo era difícil para minha mãe, explica Kathleen. Seu pai, como homem negro, podia operar tanto em círculos femininos brancos quanto masculinos brancos, mas sua mãe, não, por ser uma mulher negra. Ela só poderia ser o outro da outridade. Como Lola Young escreve, uma mulher negra inevitavelmente serve como a outra de outros, sem status suficiente para ter um outro de si mesma. As mulheres brancas têm um status oscilante, como o eu e como a outra dos homens brancos, porque elas são brancas, mas não homens. Os homens negros servem como oponentes para os homens brancos, bem como competidores em potencial por mulheres brancas, porque são homens, mas não são brancos. As mulheres negras, no entanto, não são brancas nem homens e servem assim como a outra da alteridade. Nesse contexto de isolamento absoluto, o suicídio entre mulheres negras pode ser visto como a perfeição de sua existência como a outra dos outros. Perfeccionismo no sentido de que o suicídio é o retrato perfeito de um eu desqualificado, um eu que não tem um outro próprio, um ato impecável de não existência. 24. Há grandes mães da raça negra, a mulher negra super forte e o sofrimento silencioso. Eu sempre fico com muita raiva quando as pessoas, especialmente mulheres negras, celebram a força da mulher negra e a imagem lendária da supermulher de pele escura. Eu ouço constantemente como as mulheres negras não cometem suicídio porque estão muito ocupadas sendo as grandes mães da raça negra. Suicídio e terapia são apenas as mulheres brancas, preguiçosas e autocomisseradas que não têm nada melhor para fazer com seu tempo e dinheiro. Lembro-me de ter ouvido uma mulher negra me dizer sem rodeios que as mulheres negras não cometem suicídio porque simplesmente não têm tempo, pois elas têm crianças, empregos e tantas outras coisas para cuidar que acabam sem tempo para considerar matar a si mesmas. Eu queria muito dizer a ela que a minha experiência me ensinou o contrário, mas o estereótipo da mulher negra super forte está presente de uma forma irrefutável. A ideia da supermulher de pele escura, para usar o termo de Kathleen, pode, por um lado, ser vista como uma estratégia política para superar as representações negativas das mulheres negras no mundo branco. Mas, por outro lado, aprisiona as mulheres negras numa imagem idealizada que não nos permite manifestar as profundas feridas do racismo. Kathleen fala dessa ambivalência, de ter de preencher imagens empoderadoras, imagens que podem, na verdade, ser experienciadas como desempoderadoras na medida em que silenciam os danos psicológicos do racismo cotidiano. Na década de 1960, o movimento feminista negro investiu em imagens da mulher negra poderosa e da matriarca negra superforte. Essas imagens surgiram em resposta às representações racistas da mulher negra como preguiçosa, submissa e negligente em relação às suas crianças. Forte trabalhadora em vez de preguiçosa, assertiva e independente em vez de submissa, dedicada em vez de negligente. Tais imagens políticas foram uma forma de reivindicar uma nova identidade. Isso é particularmente visível na literatura e nas filosofias negras, argumenta Patricia Hill Collins, campos nos quais as mulheres negras e a imagem da matriarca negra têm sido glorificadas de forma tendenciosa, especialmente por homens negros, em homenagem às suas mães, mas infelizmente não às suas esposas. As imagens são investidas intensamente da ideia de força, autossacrifício, dedicação e amor incondicional, atributos já associados ao arquétipo da maternidade, mas que desavisadamente negam o reconhecimento de verdadeiras experiências femininas negras. É a capacidade de sobreviver sobre as condições adversas do racismo genderizado que está sendo elogiado nessas imagens.
No entanto, o retrato da mulher negra forte tem sido usado pelo público branco para reafirmar velhos estereótipos racistas. Em seu ensaio sobre a má representação da supermulher negra, Tracy Reynolds reflete sobre como a imagem da mulher negra forte, solteira e independente foi adotada de forma efetiva pela mídia para construir uma imagem do homem negro como patologicamente ausente, pouco confiável e sexualmente irresponsável, além da imagem da família negra como uma instituição danificada. Essa forma de atenção midiática, Tracy argumenta, é duvidosa, é divisora e controversa, criando hostilidades entre mulheres negras e homens negros, e impedindo efetivamente um fórum para debater o impacto do racismo sobre as construções de gênero. Me lembro de outra mulher que uma vez usou o exemplo de uma mulher em Moçambique que conseguiu dar à luz um bebê debaixo de uma árvore durante uma inundação ano passado, como prova de quão fortes nós somos. Nenhuma mulher branca poderia ter feito aquilo. Mulheres brancas correm para terapeutas e psicólogos quando têm problemas. Nós não. Nós não precisamos de tudo isso. Dói ouvir essas coisas, especialmente vindo de outras mulheres negras. Mas ao mesmo tempo sinto que não há nada que eu possa dizer para contestar isso. Talvez minha mãe tivesse se beneficiado de algum tipo de orientação se houvesse recursos apropriados disponíveis para ela. Eu não acho que somos ensinadas a reconhecer quando precisamos de ajuda. Eu sei de tantas mulheres negras que foram vencidas pela depressão em algum ponto de suas vidas. Eu estava conversando com essa mulher ontem. Nós estávamos falando sobre essa força e a imagem de poder. E ela estava me dizendo como ela sentia que a coisa que as pessoas brancas na Alemanha odeiam nas mulheres negras é essa força. Elas temem nossa força e temem nosso poder e temem a força que não podem controlar. Por um lado, acho que entendi o que ela estava dizendo, mas por outro lado pensei, eu não sou mais forte do que qualquer outra mulher branca lá fora que é pelo menos do meu tamanho, mas eu gostaria de ser vista, não há nada gratificante em ser mais um estereótipo. Sobre ser vista como essa mulher de aço que tem essa força nem sempre está lá, há momentos em que me sinto tão fraca. Quando estou com raiva, quero ter a liberdade de ficar com raiva. Quando estou fraca, gostaria de ter a liberdade de ser fraca, sem que aproveitem de mim. Não desejo ser super-humana mais do que desejo não ser submissa. Depois que se é desidealizado, torna-se idealizado e por trás dessa idealização está o perigo de uma segunda alienação. Em ambos os processos, a pessoa permanece como uma reação a uma ordem colonial. As imagens idealizadas emergem como uma inversão das imagens racistas primárias. Não há nada gratificante em ser mais um estereótipo, declara Catlin, descrevendo esse processo como duplamente alienante. Não desejo ser super-humana mais do que desejo não ser subhumana. No subtexto dessas imagens controladoras, as mulheres negras só se encontram na terceira pessoa quando falam de si mesmas através de descrições de mulheres brancas. Mulheres brancas correm para terapeutas e psicólogos quando têm problemas, nós não, diz a mulher Kathleen. A mulher fala de uma terceira pessoa, uma mulher branca, no intuito de descrever a si mesma, a primeira pessoa. Essa terceira pessoa é a norma, e a mulher está se referindo a si mesma novamente através da norma branca, descrevendo a norma para expor a sua própria posição periférica. Mulheres brancas autocomisseradas que não têm nada melhor para fazer com seu tempo e dinheiro. Descreve a condição social oposta da mulheridade negra. Trabalhar duro, cuidar e nutrir famílias brancas, não tendo vida própria e existindo na pobreza. Assim, a narração do racismo ocorre através de descrições do outro branco em oposições binárias. Branco, negro, preguiçoso, trabalhador, privilegiada, não privilegiada, rica, pobre. Um termo só ganha significado em relação à sua contraparte.